Nós estamos na terceira semana da campanha Destruindo Fortalezas. Amém, queridos? Eu estava orando ao Senhor e eu disse: Senhor, é a terceira mesmo? E eu me surpreendi por ser a terceira semana. Os dias estão passando muito rapidamente. O Senhor tem nos falado, querido, através de uma palavra, desde o primeiro momento, em Provérbios 21, 22, que fala que o sábio é aquele que conquista a cidade, e ele também destrói as fortalezas. Essa palavra ela tem sido muito forte na minha vida. Eu verdadeiramente trouxe ela para dentro de mim. Eu me revesti com essa palavra. Ela tem sido os meus passos nesses dias. E isso tem me trazido autoridade em Deus. Porque o valente, ele só vai estar no lugar onde ele está ocupando até o mais valente chegar. Nós não iremos ocupar o mesmo lugar. Eu e o meu adversário, o adversário e você, nós vamos ocupar lugares opostos. E a diferença, querido, é que onde nós pisarmos a planta dos nossos pés e nós por fé declararmos: esse lugar pertence ao Senhor, assim sucederá. A autoridade está sobre a sua vida. Mas é importante que, sabedores da autoridade que Deus nos deu, que sejamos sábios para usar esse poder e essa autoridade. Poderia um homem muito forte ser tolo a ponto de servir de chacota para o adversário? Sansão é um exemplo disso. Ainda que alguém diga, mas no final ele se arrependeu, e mais foram os que morreram naquele momento do arrependimento do que em toda a sua vida. Isso é verdade, mas o plano de Deus para a vida dele certamente era maior. Por isso, querido, minha irmã, meu irmão querido que estão aqui essa noite e aqueles que estão em casa, há um projeto maravilhoso de Deus e Ele incluiu você. Eu vou dizer novamente, há um projeto maravilhoso de Deus nessa terra e Ele incluiu você. Amém, querido? Você está inserido no projeto de Deus, e ainda que você diga que você não é capaz, eu perguntaria antes: quem de nós é capaz? É interessante, querido, que ele resolveu no plano dele fazer algo maravilhoso para a honra e para a glória dele, mas ele disse: eu vou usar, diga seu nome, o Ricardo. É misericórdia, é bondade sermos servos do Senhor. Mas quando nós passamos a ser servos desse Deus maravilhoso, é necessário, querido, que assim como uma criança que nasce e aprende o idioma em que convive dentro de casa, nós precisamos entender a linguagem do céu. Nós precisamos entender o idioma do céu. Aquilo que Deus fala, querido, é incomum aos olhos naturais. Parece que esse Deus é do contra, pastor. O lugar que está mais fácil, Ele fala para ir para o mais difícil. A coisa que parece que está pronta, Ele fala para plantar, que ainda não nasceu, que é teu. Ele diz que haverá uma porta, quando eu vejo que só tem parede. Ele não só faz, querido, mas em tudo que Ele faz, Ele planeja com que esse milagre alcance todos que estiverem à sua volta. Em tudo que Deus faz, há um projeto que é maior do que nós pensamos. Amém, querido? Ainda que você diga: eu entendi o que Ele tem para mim. Ai, querido, eu vou ser ousado para dizer: é maior. O que Deus tem para você é maior. Amém? Quantos creem nisso? Diga para a pessoa que está do teu lado: o que Deus tem para você é maior, viu, querido?
Aleluia. Aleluia. Dentro das instruções de Deus, Ele tem dito: conquiste a cidade. Mas não só a conquiste, mas domine essa cidade. Derrube as fortalezas que existem nela. E nós temos ouvido da parte de Deus que as fortalezas são as nossas mentes. É nessa falta de entendimento que o inimigo tem encontrado lugar. É nesse não ouvir Deus a ponto de ter certeza que é Ele falando, que o inimigo encontra lugar. É nesse não compreender o idioma do céu, que às vezes nós confundimos quem é que de fato falou. Porque existem muitas vozes. O mundo está falando, as circunstâncias estão falando, o inimigo está falando, e olha, querido, ele usa pessoas, e às vezes próximas, para falar também. Então é muita gente falando. Muitas coisas estão falando, nesse exato momento. E nós que recebemos, querido, todas essas informações, a nossa mente, ela fica captando tudo, e enquanto ela não sabe discernir o que de fato é entendimento, fica uma salada dentro da mente dela. E aí, querido, a chance de errar ou de fazer o que Deus não falou para fazer é muito grande. É por isso, querido, que após conquistar a cidade, isso aponta para a salvação. Isso aponta para o momento em que você aceitou Jesus como Senhor, deixou a tradição, deixou a idolatria e passou a ser um cristão. De fato, filho do Deus vivo. Amém, querido? O conquistar a cidade aponta para essa verdade. Mas o destruir a fortaleza aponta para a nossa mente. Para esses pensamentos que ficam a todo momento cheios de informação. Numa geração, querido, onde a informação chega a todo momento. Não é verdade? As nossas mentes estão cheias de informações, decisões, coisas a serem feitas, destinos a ser seguidos. Não estou falando do destino humano, viu, querido? Estou falando que tudo está na nossa mente. É por isso que nós precisamos, querido, compreender de fato o que Deus está falando, o que Ele quer de nós. Amém, queridos? Porque as fortalezas, elas estão todas aí. E em especial hoje, eu quero te falar de uma, querido, que se você deixar, ela se aloja, ela passa a morar até dentro do peito, desce da mente, encontra um lugarzinho no coração, para ocupar o lugar de Deus. Estou falando da frustração. O que você falou? Uma fortaleza chamada frustração. Diga, frustração. O que é a definição de uma pessoa frustrada? Aquela que esperasse que acontecesse algo, que ansiava, que dedicou talvez sua vida, seu tempo, seus estudos, anos para que algo acontecesse, e aconteceu o contrário. Pastor, eu me casei esperando ser feliz, e o casamento tem sido o pior momento da minha vida. Eu me lembro da infância com saudade, eu me lembro da juventude com saudade, mas o casamento tem sido uma luta. As pessoas às vezes não gostam de mexer muito, querido, nessa área da frustração, porque às vezes está ali escondidinho, e todas as vezes que se lembra dói. A frustração é causada por algo que nós ansiávamos ter um resultado e teve outro. O contrário daquilo que nós planejávamos. Pastor, e isso pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher? Mas muitas vezes. O problema, querido, é fazer da frustração um memorial. O que é um memorial? É uma coisa que a pessoa faz para lembrar.
ela faz para sentir dor. Não, não tem. Tem. Pessoas que levantam um memorial a partir do acontecimento. Mas que acontecimento? A dor, a traição, a perda, o fracasso, a porta fechada. Sei lá, querido, o que está doendo quando você lembra. O fato é que alguns resolvem carregar essa coisa. E esse memorial se torna de fato a fortaleza do coração dessa vida. Querido, eu fui autorizado por Deus a balançar essa coisa hoje. Eu vou ajudar você a empurrar essa coisa hoje. Essa fortaleza da coisa frustrada que você carrega há tanto tempo. Essa coisa caiu hoje em nome de Jesus. Ai, querido, empurra com fé, empurra com força, mas empurra para viver, porque o teu final não é como o de Sansão. O pilar caiu, Deus o perdoou e eu creio, mas o final dele terminou ali. A vida abundante que Deus disse que você vai ter, ela está diante de você e você vai viver. Amém, querido, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, os dias melhores estão por vir. Os dias melhores estão por vir. Mas é necessário, querido, que nós tomemos a decisão genuína e verdadeira de novamente olhar para essa coisa que às vezes foi feita pelas nossas próprias mãos. Pastor, fui eu que construí, fui eu que levantei, fui eu que disse que essa dor é minha e eu vou conviver com ela. E eu faço da dor um acontecimento para a vida. Agora eu te pergunto, quantos de nós não passaremos por caminhos difíceis como esse? Quantos de nós não viveremos dias de perdas, de decepção? Isso não é profecia, querido. Todos nós viveremos. Mas eu não vou entregar o meu coração para a dor. Eu vou ler o texto daqui a pouco. E eu vou te falar de uma mulher que na escolha dela, ela disse: eu vou viver uma vida amarga e deixa eu sozinha. Tem pessoas que não se aproximam mais de outras pessoas. Elas podem até conviver, mas elas não abrem o seu coração mais. Elas não convivem. Elas foram traídas. Doeu o que aconteceu. Sabe-se lá onde ela se apegou, querido, para fazer um memorial dentro dela. E pessoas, não é uma coisa bem-vinda. Elas não querem ser machucadas de novo. Elas são receosas. Elas acham que o tempo de ser feliz é no céu. Quando a vida abundante de Deus, querido, é aqui na terra. Eu entreguei essa terra, eu vim nessa terra, eu morri por você nessa terra. Essa terra tem meu sangue, você também tem meu sangue. E eu autorizei a você a reinar e a terra obedecer. Ela sabe que tem que obedecer. E por que eu não reino? Porque eu escolhi a dor como dona daquilo que eu levantei dentro de mim. Ai, querido, essa coisa vai ser empurrada hoje. Mas doeu, você não viveu o que eu vivi. Querido, com todo respeito, hoje eu não quero saber a intensidade das dores. Hoje eu vim falar para você que você pode fazer uma escolha de viver sem ela. Mas não vou lembrar? Claro que você pode lembrar. Mas eu não vou amar mais? Claro que você deve amar. Mas eu estou falando de uma escolha, querido, para uma novidade que Deus tem. E você vai precisar escolher a vida que você quer viver. Em Deus há sempre um recomeço. Você poderia contar para o seu irmão se crê nisso de verdade. Em Deus há sempre um recomeço. A fortaleza da frustração,
ela geralmente ela mora dentro do peito. É o lugar que dói. Mas os impulsos para esse comando vêm da mente, dos sentimentos. E um sentimento, uma vez informado para o seu corpo, vai gerar um comportamento. Amém, querido? Todo sentimento gera comportamento. O coração, ele tem, de fato, o dono. Quem é? É Deus. Ai, pastor, em alguns momentos é Deus, mas eu ainda tenho momentos que eu oscilo, momentos em que eu não durmo, momentos em que a tristeza toma conta, e embora você diga que é o seu direito ter esse momento de dor, de tristeza, dois senhores não ocupam o mesmo lugar, e o Senhor está dizendo: eu quero o teu coração, e eu quero ele sem essa dor, eu quero ele sem essa frustração, sem essa perca, porque até da dor Deus tira. Ai, pastor, mas é difícil compreender. É por isso que é Deus fazendo. Se fosse fácil, querido, talvez até você fizesse. É por isso que é Deus fazendo. E Ele é especialista em tirar dessa dor, em tirar desse caminho duro, doçura. Ele é maravilhoso. Ele é o quê? Ele é mesmo, querido. Ai, diga para o teu irmão, esse Deus é maravilhoso. O que Ele quer de mim, pastor? Que você derrube o monumento que você mesmo ergueu. O quê? É, querido. Para ser verdadeiro, não manda o outro não, vai lá e derruba. Ai, vai lá para mim, pastor. Você sabe que alguns novos convertidos, eles às vezes não querem tirar as imagens de casa, eles dizem assim: vai lá e tira para mim. Outros dizem assim: eu tirei, e o que você fez? Aí eu dei lá para minha vizinha. Uma vez eu tirei mas muitas imagens, querido, eu vi o carro muito cheio, numa casa lá em Pedreira, e tinha imagem que veio lá de Roma. A irmã mandou tirar, a mãe não estava em casa, depois o irmão veio procurar aqui em Jaguariúna. A irmãzinha disse assim: foi o pastor. Ela estava junto. Você está me entendendo, né? Ele chegou bravo, um homem desse tamanho. Desse tamanho. E ele chegou muito bravo. E o senhor que é o pastor sou eu. Eu só vim fazer uma coisa: eu quero as imagens da minha mãe. Eu não quero mais nada. Sumiu. Mas onde está? Ele sabia que crente joga essas coisas no rio. Está no rio? Tá. Eu tinha ido lá na chácara, quebrei tudo, joguei tudo naquele rio. Ele falou: diz onde está, eu vou mergulhar. Eu falei: não vai adiantar, querido. Quebrei, pisei, joguei tudo lá. Fiquei bravo. Então, querido, se vai fazer, faz direito, viu? Senão o ímpio vem e quer de volta. Pronto. Depois fala: Jesus, me socorre. E ele socorre. Aí o homem começou a chorar. Não tem jeito mesmo, pastor. Não tem. Não tem. Aí o inimigo diminui e você cresce, né? Querida, em nome de Jesus, se essa coisa foi construída debaixo de uma dor, vai servir para quê?
Você sabe que isso vem da idolatria, isso vem da tradição. E às vezes nós passamos nas encruzilhadas ou nas curvas de rodovias, e nós sabemos que ali houve um acidente, porque eles fazem questão de lembrar a dor. E se põe uma cruz, querido, e não passa muito tempo, está lá cheio de imagem, cheio de corrente, cheio de tudo quanto é. Idolatria de imagem, que pessoa que não tem coragem de dar fim, porque quebrou a cabeça, vai lá, põe lá na cruz. Não é assim? E se eu falar para você, querido, que os crentes às vezes fazem esses altares dentro dos seus corações? A lembrança de uma dor que fez essa pessoa tomar a decisão de se amarga. Ó, querido, não estou falando daquele que passou por algo difícil e que doeu. E se for para isso, querido, todos nós vamos ter relatos. Mas eu estou falando daqueles que tomaram a decisão de ser valentes e tomaram uma posição, querido. Eu vou conquistar a cidade e eu vou derrubar a fortaleza, porque agora quem reina aqui é o Senhor. Meu coração é dele, minha mente é dele, meus pensamentos são deles. E a dor, ele me curou naquela cruz. Ele mudou minha forma de pensar. Tudo está no plano dele. Querido, e um dia nós vamos entender, porque hoje nós somos pequenos para entender na profundidade, na largura, na dimensão, que Deus é perfeito em tudo que faz. Ele vai no nosso amanhã. E eu mal consigo viver o agora. Ele vai no nosso amanhã. Ele está lá. E por isso Ele está agindo agora. E por que Ele age hoje, indo no meu amanhã? Para te livrar, para te salvar, para te fazer melhor. Se você deixar, Ele vai fazer escolhas para você. Algumas você vai fazer, outras Deus vai te trazer a existência. Abre em Ruth, capítulo 1. Vou ler para você uma história, querido, difícil. Ai, pastor, se acontecesse isso comigo, eu não saberia o que fazer. Nenhum de nós saberíamos, mas nele nós sabemos que decisão tomar. Quando eu não sei o que fazer, é melhor confiar, meu irmão. Amém, queridos? Livro de Ruth, no capítulo 1. Depois de Juízes, Ruth. Olha o que diz o texto. E sucedeu, estamos juntos? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá, ele saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Percebe que essa família sai da terra porque havia fome, e ele vai buscar comida, ele não consulta Deus, e ele vai para a terra de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. A Bíblia diz, querido, que o nome deste homem era Elimeleque, e o nome de sua mulher era Noemi, e os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram aos campos de Moabe, a família toda desceu e ficaram morando ali. Verso 3, morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ficou ela agora com os seus 2 filhos. E isso nesse momento, querido, nessa geração, no costume, era muito difícil para uma mulher viúva viver em terra estranha, sem a presença, sem a proteção do marido. E a Bíblia diz que os quais tornaram para si mulheres moabitas, os filhos que ficaram ali, eles então encontraram mulheres daquela terra, mulheres moabitas,
Era o nome de uma delas órfã, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Passando esse tempo, querido, diz a palavra de Deus, que morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion. E ficaram assim, esta mulher desamparada. Olha como a vida é, querido, difícil. E às vezes, querido, com um acontecimento, o inimigo quer rotular as pessoas. E eu penso que todos que olhavam para aquela família de mulheres agora, tinham no coração esta palavra. Elas foram desamparadas pela vida. A vida foi muito cruel com elas. Então, no verso de número 6 diz: então se levanta ela com as suas noras, Noemi, e ela volta dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor agora tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Aqui eu entendo que eles não deveriam ter saído da terra deles. Momento difícil todos nós passamos. Amém, querido? Mas espera no teu Deus, e Ele ainda virá. Amém, amado? Recebe essa palavra, eu estou profetizando de olhos abertos. Espera no teu Deus, porque Ele ainda virá. Diga para o teu irmão: espera no teu Deus, querido, pois Ele ainda virá. Cuidado com as decisões precipitadas. A família toda desceu para Moabe. Mas agora eles ouviram falar que há pão novamente na terra onde eles desceram. Verso 7: pelo que saiu do lugar onde estivera, e suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use para convosco, para com vocês duas, de bondade, como vós usastes com os falecidos e comigo também. Eu reconheço, vocês têm sido boas noras. Mas ela estava decidida contra ela, e o Senhor também estava. E ela diz assim, conhecendo Deus, sabendo quem era o Deus de Israel, o Deus de Judá, assim como você conhece o caráter, como esse Deus não abandona jamais, como esse Deus sara as feridas, como esse Deus é capaz de restaurar lar. Queridos, em nome de Jesus, não faça dos acontecimentos um memorial, porque o nosso Deus é cheio de novidade, todos os dias. Eu não perdi, eu aprendi. Nós precisamos olhar, querido, alguns acontecimentos na nossa vida e dizer: eu não perdi, eu aprendi a confiar, eu aprendi quem é esse Deus que está no controle de tudo, eu aprendi que eu não sou nada, enfim, eu não sei o que Deus te ensinou. E ela continua dizendo, ela conhecendo Deus, querido, não estou falando de uma ímpia, não, ela conhecendo Deus de verdade, muito melhor talvez do que as noras, porque as noras eram moabitas e tinham costumes dos moabitas. Noemi era de Jerusalém, era de Judá, e ela conhecia o Deus que nós servimos. Mas ela diz: o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz, e elas começaram a chorar. E ela disse: certamente voltaremos contigo ao teu povo, Noemi. Olha o que disseram as noras. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Olha como ela está desgostosa. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que fossem por maridos de vocês. Tornai filhas, ide-vos embora. Eu já sou muito velha para ter marido de novo.
Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ainda que me venha isso, de ter um marido de novo, ainda que eu tenha esperança de novo, ou ainda que esta noite tivesse marido, ou ainda que eu tivesse filhos, vocês esperariam que viessem a ser grandes? Ela não encontra doçura em mais nada, queridos. Deter-vos-ei estes, sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, ela está decidida, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas. Olha o que ela está dizendo, preste atenção, querido. Ela está olhando para si mesma, e ela está dizendo, não é possível ser mais amargo a vida de vocês do que a própria vida que eu tenho. Porque a mão do Senhor te desgarrou contra mim. Ela criou um memorial dentro dela. Pastor, mas foi difícil o que aconteceu. Foi, querido. Perdeu o marido, perdeu os filhos, é verdade. Mas o que você viveu também foi difícil. E eu não vou comparar tragédias aqui, querido. Mas eu conheço pessoas que são vivas, tochas acesas, radiantes, cheias de Deus. Com passados tão difíceis, que você vê Jesus nelas. Estou falando de um povo diferente. Isso é deixar Deus tirar a doçura da dor. Então levantaram a voz, tornaram a chorar, e a Bíblia diz que Orfa obedeceu, beijou a sua sogra e foi-se embora. Porém Ruth se apegou a ela. Eu não vou falar da história da Ruth, querido, porque a ênfase hoje é a Noemi. Mas eu penso que você conhece a história, querido, e você vai ver adiante o que Deus vai preparar para Ruth e consequentemente para Noemi. A Bíblia diz que as duas voltam para a terra e elas vão encontrar o Boaz. O Boaz, espiritualmente falando, é a figura do próprio Deus. E uma terra que a Ruth vai estar para ser escrava e pegar as migalhas que caem da lavoura, o Senhor preparou para ela ser dona. Ela vai casar com Boaz, ela vai ser dona de toda aquela plantação, e do casamento dos dois vai nascer a geração que vai trazer Jesus Cristo à frente. É do casamento dos dois, de um acontecimento trágico. Foi difícil, mas dali Deus tirou doçura, viu, querido? Ele faz essa família voltar para onde não devia ter saído. E do casamento de Boaz e de Ruth, dessa geração vai nascer aquele que vai salvar o mundo. E a Noemi, querido, foi bem cuidada, viu? Foi bem cuidada. Ô sogra bem cuidada. Cuida bem da sogra, viu, querido? Olha a palavra profética. Revelação do alto. Querido, em nome de Jesus, você está autorizado essa noite a quebrar esse memorial que você levantou. Essa coisa que você olha, dói, e você fala com Deus. Você olha, dói e fala com Deus. Mas quantas vezes? Todo dia se deixar. Estou falando daquilo que traz lamento. Estou falando daquilo que dói. Estou falando de uma coisa que inconscientemente você está dizendo para você mesmo: mas eu nasci assim mesmo, pastor, eu nasci para não ser feliz no casamento. A vida toda eu sofri.
E todo dia, querido, inconscientemente, você vai lá e põe a pedra. Sofredora, verdade. Amargurado, verdade. Eu não sei o que dói, querido. Mas que mesmo que doa, você tem concordado. É isso que o Senhor, querido, quer tirar de nós. Porque quando eu falo de um Deus entronizado, eu falo de salvação de um Deus que mora no coração. Amém, querido? Mas quando eu falo de entendimento, eu falo de um Jesus que se transforma em letra, em palavra, e aí ele confronta a mente. O problema não é o coração, porque a pessoa pode ser salva, pode ter Jesus, pode ir morar no céu de fato, mas não deixa a dor da terra. E se eu posso viver a vida que Jesus tem para mim aqui, qual que é a vida que Jesus tem para mim aqui? Qual que é, querido? Ah, não me olha assim não, amado. Não é decorar a Bíblia não. O que Jesus tem de vida para nós nessa terra? Ela é o quê? Tem alguns que estão dizendo assim, abundante. Verdade, querido. Todas as vezes que eu falo com Jesus, eu não consigo fazer isso. Não consigo escrever Jesus, Deus com letra minúscula. Sabe que tem gente que escreve. O diabo eu faço questão de escrever diabo com D minúsculo. Deus eu não... E falar com ele, aí eu não falo assim, Deus então, ó. É o pensamento. Quem te ensinou? O Espírito Santo. Teologia não fiz. Ai, estou chocado, ai fique. Toda vez, querido, que eu vou falar dele, ele me faz parar. É como se dentro de mim, o Espírito já dissesse, fala direito. Sim. Meu amado, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor tem te dado, derruba o que está doendo. Eu dei nome para ela. Você procurar o título depois da mensagem, já estou adiantando lá para o Gá, viu? Destrua a fortaleza da frustração. É o que te deixou frustrado. Aí quando eu lembro, não vou nem pensar, pastor. É porque, deixa para lá. Então é essa coisa aí. Aquela pessoa, nem pintar de ouro, não é assim que você fala? Eu nunca vi ninguém pintar de ouro, mas enfim. Desperdício, né? Resolve, querido. Todos nós sabemos onde dói. Onde dói? Ai, dói aqui. E depois que dói? Ai, gera pensamento, gera comportamento. Ai, pastor, eu fico nervoso, começo a suar. Ai, muda meu humor. É assim. Aí depois acalma tudo. É, porque você guarda, né? Fica tudo lá guardadinho. Se alguém mexer, volta tudo. Eu não vou viver uma vida aqui na terra, porque é rápida, viu, querido? A vida aqui na terra é... Eu vou viver frustrado. Decidi, querido, eu vou viver bem. E se a dor quiser tomar o lugar de dona do teu coração, já tem um dono. Já tem um dono. Vai me dizer que você tem resposta para tudo, que ele na maioria das vezes não tem. Eu estou entendendo que Deus está me deixando cada vez mais dependente dele. E ele fala só uma vez. E o mundo fala um monte de vezes. E os homens, muitas coisas. E as circunstâncias, muitas vezes.
E o Senhor? Ele fala uma vez. Anota bem, viu? Se é de anotar, eu anoto, risco, põe no bolso, põe na carteira. Aí tem as muitas vozes. Falo, não, peraí. Deixa eu ver o que ele falou. Ah, isso aqui, ó. O que é isso? É o mesmo de quando Jesus disse, ó, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Tinha um monte de acusador, né? Muita gente falando. Aí Jesus deu uma palavra. Aquilo foi tão certeiro que os inimigos começaram a ir embora. Eles largaram suas pedras. Nesse caso que eu te contei, o inimigo larga as palavras. Ele abandona as ofensas. Eu não vou poder contra ele. Ele sabe da verdade. Essa verdade que liberta. Eu vim aqui falar para você dessa verdade aqui. Liberta de quê? Fala, amado. Mas liberta de quê? Verdade que liberta, pastor. E liberta de quê? No caso de hoje, dessa coisa que faz doer. Desse memorial que nós levantamos. O Senhor não quer dizer que eu posso ser feliz de novo. É o que Deus tem. Ai, pastor, você não está falando que eu posso ter uma vida abundante de novo. É o que Jesus veio trazer. Pastor, você não está dizendo que o meu casamento pode dar certo. É o que você prega. É o que Jesus falou. Pronto. Saiu assim. A vida que Deus tem para nós, igreja, é hoje. Amém.